Está de volta. Papo de Redação. Parecis FM. Professor, eu fiz uma pergunta para o senhor. O que é AJB? Bom, uma pergunta provocativa. É verdade. A associação, a AJD é o anagrama de Associação de Juízes para a Democracia. Opa, isso é bom, então. É muito bom. Não é bom não, professor? Mais ou menos bom. É uma entidade não mais ou menos. É mais ou menos. Mais ou menos porque a gente tem que ser democrático. Então é mais ou menos. O que não me parece ser o caso da própria JD. Mas o que eles são mais para comunista, né, professor? Não, inclusive eles são titulados, essa associação é titulada como Coreia do Norte da magistratura. Porque o troço realmente é a Coreia do Norte da magistratura. Diz o seguinte, o comentário que é feito nas redes sociais sobre ela é o seguinte: o melhor comentário sobre o apoio da Associação de Juízes para a Democracia é do procurador paulista André Figaro no Twitter. Ele diz o seguinte, são aspas para o procurador: a JD, para quem não sabe, é a Coreia do Norte da magistratura. É ultra mega esquerda, tem a relevância de um flato, mas enorme cobertura da imprensa. É o caso da Coreia do Norte. Olha aqui, serve só para ele mesmo. O que eu recebi aqui de informação, e é informação fidedigna, eu não tenho nenhuma dúvida. E é uma pessoa que está preocupada com isso, certo? Uhum. É o seguinte, essa Associação de Juízes para a Democracia, chamada AJD, ela é formada no máximo por 40 ou 50 juízes, num universo de mais de 15 mil juízes que nós temos no Brasil. Só que eles são, como são os esquerdistas, os comunistas, barulhentos. E tem apoio da imprensa que é esquerdista. Formado por juízes que têm ideologia esquerdista, que tentam instalar um regime socialista aqui no Brasil. Olha se isso pode. Isso pode. Incrível. Isso é bonito. É bonito num partido político. Mas assim, a magistratura não pode ter copartidária. Mas isso não tem o apoio da magistratura. Lógico que não tá aqui. Não tem. Olha, é um grupo pequeno, repito. Não se conhece os seus integrantes, pois eles vivem na sombra, ou vivem à sombra também, né? É quase que um grupo secreto que teve nascimento, sabe aonde, Sérgio? E aí tu vai gostar. Na USP. Mas e não. Os lugares onde o socialismo e o comunismo ainda persistem e foram muito aparelhados pelo PT, universidades, né? As universidades, nos sindicatos e em alguns pequenos grupos como esse. Olha aqui, ó. Alguns são, além de juízes, escritores e professores. E o mais incrível, aqui não, né? Aqui não. Mas recebem grande espaço na mídia. Porque eles são articulados. Não. Certo? E portanto, é barulhento. É barulhento, mas é flato. Qual é a mídia que também é barulhento. Qual é a mídia que abre espaço para ele? Folha de São Paulo. Olha só, para ter uma ideia, Sérgio, nesse evento do Favreto, certo? E dizem que ele faz parte desse grupo. Deve fazer. Duvido, não. Foi a única associação de juízes que se manifestou a favor dessa loucura do Favreto. Mas é um troço idiota. Eu tô aqui, inclusive eu fiz uma consulta. Agora tu imagina ser julgado por um juiz. E mais. E a minha fonte me traz isso. Causa um grande estrago, pois constantemente se manifestam como se falassem pelos juízes, pela magistratura como um todo. Então a população, nossos ouvintes aqui, que leiam, vocês fiquem muito atentos a isso. Quer dizer, você pode chegar, como eles são articulados, eles estão sempre na mídia, dão entrevistas em rádio, em televisão, jornais, estão aí na internet, postam alguma coisa nas redes sociais, e tem que saber procurar discernir, separar o joio do trigo. E essa minoria barulhenta não fala em nome da magistratura. De modo algum. Porque é muito grave isso. É muito grave. Sim.
Então, olha, eu tenho aqui um outro texto aqui, vamos ver aqui. Em sua conversa de 2017 com o desembargador Rogério Favretto, que tentou soltar Lula no domingo, o militante petista Luiz Nassif, jornalista, Sim. referindo-se a Dilma Rousseff, afirmou que a Lava Jato teve um papel central para derrubar uma presidente da República e questionou se há uma autocrítica no Ministério Público sobre as consequências de atropelar o voto popular e as normas constitucionais. Em sua resposta, Favretto consentiu com as premissas partidárias da pergunta. Uma entrevista do Luiz Nassif fez o Favretto. Diz Favretto: eu acredito que ainda é muito tímida a consciência interna, mas existem muitos colegas da magistratura e também no MP que estão preocupados com isso e estão debatendo. Nesses dias, promovemos um debate aqui em Porto Alegre, muito significativo, pela Associação dos Juízes para a Democracia, justamente preocupados, porque a nossa sensibilização social do julgador e dos demais agentes é com que o que acontece na sociedade de forma concreta, com os movimentos sociais, com as questões do direito que envolvem compreender a realidade, ao invés de estarmos seduzidos por essas questões mais midiáticas de alguns setores. Então aí vem a conclusão. Dá para entender por que no domingo a AJD divulgou nota em que defendia a independência funcional do Favretto, atacava o juiz Sérgio Moro pela reação e afirmava que a autoridade policial devia cumprir de imediato a decisão do desembargador plantonista de soltar Lula. E aí complementa aqui o pensamento, tudo isso muito significativo. Quer dizer, explicando toda essa questão. Eu tenho mais uma informação aqui. A única manifestação de magistrados de apoio à decisão do desembargador petista Rogério Favretto, que, contrariando instâncias superiores, tentou soltar na marra o condenado Luiz Inácio Lula da Silva, partiu da malfadada Associação de Juízes para a Democracia, AJD. Uma nota sem assinatura, mal redigida, infame e em defesa de um absurdo jurídico. Tal apoio foi divulgado insistentemente pelos petistas e por uma certa mídia mancomunada com o PT, onde se inclui o jornal Folha de São Paulo. Coisa que eu venho falando aqui há muito mais tempo. A Folha, eu mesmo falo aqui. É verdade. Que ela tem ali... Uma cor partidária. Tem. A Associação dos Juízes... como é que é? Para a democracia. É uma entidade rejeitada, e aí é bom que se diga, viu, Sérgio? A AJD é uma entidade rejeitada por quase a totalidade, não é a maioria não. É quase a totalidade dos magistrados brasileiros. Ninguém conhece os seus associados, entre aspas. É uma entidade secreta, né? Não tem nenhuma representatividade. Não fala em nome da magistratura e não representa a opinião dos juízes brasileiros. Quer dizer, isso aqui é um pensamento da magistratura. Eu estou lendo aqui. Nota pública, olha aqui, ó. Fala mais ainda, é uma entidade que não tem qualquer compromisso com a democracia e foi criada com fins meramente políticos e ideológicos. Continuando a falar da AJD. Trata-se, na realidade, de um grupelho com notório alinhamento com os partidos de esquerda que atua notadamente pela subversão da ordem e sem compromisso com a legalidade. Aí eles vêm com a nota, abaixo veja a nota sem assinatura, divulgada pelos juízes pelegos que não se identificam e ninguém sabe quem é. Nota pública em defesa da independência funcional de Rogério Favretto. Isso tem incomodado muito a magistratura. Os juízes aqui de Rondônia estão incomodados com isso, sabe? Porque é um momento difícil, porque atravessa o país, professor Sérgio Pires, ouvintes. Verdade. E nós precisamos cerrar fileiras em torno do judiciário. O judiciário forte, equilibrado. Precisamos, aliás, não só o judiciário, precisamos do legislativo que volte a ser respeitado. O executivo que volte a ser respeitado. Agora imagina... É o tripé da democracia. A gente ser julgado por um juiz desse. Tu já pensou? O desespero? O magistrado não... E pior que a gente não sabe quem é ele, né?
O magistrado não Olha, pode ter existe um Fórum Nacional de Juízes Criminais que deseja esse fórum ser a voz dos juízes criminais brasileiros. E eles, através dessa associação, desse fórum, FONAJUC, eles têm tentado esclarecer a população que os juízes criminais são intransigentes com o crime, seja quem for o autor. Exato, que é o correto, é o que se espera deles. Né? É o que se espera, que a sociedade demanda do judiciário, e é um judiciário isento. Eu não digo formado por robôs, formado por homens que têm convencimento próprio, mas isento. E mais, professor e Sérgio Pires, cada vez que essa associação de juízes para a democracia, a AJD, ela se manifesta, ela causa enorme prejuízo à magistratura do país como um todo, a credibilidade. E juiz não é para assumir esse papel. Você tem uma ideia. Agora, aquela coisa de novo, né? Eles são articulados. Ontem nós tivemos uma votação lá de interesse de rádios comunitárias que teve, eu falei aqui, li a notícia, teve 13 senadores a favor das rádios comunitárias, 64 contra, e os a favor ganharam. Fizeram um jeitinho lá de votar por voto secreto. Não, como é que é, meu Deus? Liderança? Não, liderança? Voto simbólico. Votação simbólica. Votação simbólica. Aprovado. Eu que nem o presidente aqui vota. Mas ele faz isso de maldade. Será que o presidente participa de algum grupo secreto também? Ele é do presidente Associação de Presidentes para a Democracia. Associação dos Presidentes Secretos. Secretos para a Democracia. É complicado, porque você vê o seguinte, essa AJD utiliza como fundamento para essa nota que ele fez coisas que beiram a idiotismo. Por exemplo, aqui citando que o magistrado não seja submetido às pressões de poderes externos à magistratura, mas também implica a segurança de que o juiz não sofrerá pressões dos órgãos colegiados da própria magistratura. Não há que se falar em pressão do colegiado, há que se falar em capacidade de deliberação colegiada. Agora, só para a gente fechar isso aqui, eu falei da FONAJUC, que é o Fórum Nacional de Juízes Criminais. Eles não estão apenas indignados não, viu, professor? Eu estou recebendo aqui uma informação, eles estão hoje combatendo essa AJD. Eles não estão apenas assistindo e entristecidos ou indignados, não, eles estão de alguma forma agindo também, tentando quebrar essas ideias, né? E talvez um pouco que nós estamos fazendo aqui sejamos até instrumentos para isso. E eu me submeto a isso tranquilamente. Sim, tranquilo. Né? Porque é um perigo. Esse povo é um perigo. Olha aqui, o professor, eu tenho aqui uma decisão que diz o seguinte: juiz, mesmo em férias, não perde a jurisdição. Esse foi o entendimento da primeira turma do STF ao negar ao brasileiro naturalizado Ernesto Placência São Vicente, preso no CDR de Piraquara. Com a impetração, ele tinha o objetivo de anular atos praticados pelo juiz titular da segunda vara, Sérgio Fernando Moro, em ações penais que correm contra ele naquele juízo. Então, pode. O juiz em férias, acabou a discussão. Se é assim, acabou a discussão. Mas sabe quem nos levou a erro? Advogados do presidente, do ex-presidente. Eles falaram com tanta força que não podia ir a gente na boa fé. Não, e outra mentira. O juiz em férias, tá bom? Pode, retiramos o que dissemos aqui. Outra mentira que foi disseminada: o juiz Moro não está em Portugal. Ele está no Brasil. Ele nunca foi a Portugal. Mas disseminaram nas redes sociais a mesma turma. Olha, eu vi o advogado, pode ver como são as coisas. Ninguém me contou. Eu ouvi da boca do advogado que estava lá dentro da delegacia de polícia, sendo entrevistado
pela reportagem da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, no programa ao vivo, durante todo aquele episódio. No domingo, era por volta de 1h da tarde. Ele dizendo: olha, eu estou aqui indignado porque o juiz em férias, em Portugal... Anselmo Góes, na sua coluna do Globo ontem, desmentiu essa notícia. Está lá, é só olhar a coluna. Anselmo Góes com C, não é Anselmo Góes. É verdade. Agora o Moro podia ter desmentido também, né? Mas ele saiu de cena, né? Ele saiu de cena. Mas enfim, olha, gente, eu confesso para vocês a minha ignorância dessa JD. A informação que eu tinha é que ele eventualmente não teria essa capacidade. Se a gente fizer uma pesquisa com os nossos ouvintes, 99,9%, eu não sabia disso. Não sabia. Mas é aquela coisa, eles trabalham em silêncio, né? Vão plantando ideias, e nas redes sociais, vão elaborando sentenças. Olha a gravidade, olha a gravidade. É contaminante. Olha a gravidade. Porque vão misturando ideologias com o juízo, com a decisão judicial, exato, com a lei. Verdade, olha, é muito perigoso. Por isso é essa indignação dos juízes, né? E aquela coisa. A gente não pode esquecer a FONAJUC está combatendo, quer dizer, estão trabalhando para quebrar essa coisa e denunciar, né? Coisa que está sendo feita agora, inclusive. Exato. O judiciário, em qualquer nação, tem uma importância capital. Só para a gente retornar um pouquinho na história, o julgamento mais famoso da Alemanha nazista foi feito na cidade de Nuremberg. Estive lá. Pois é, a cidade de Nuremberg não foi escolhida à toa. Ela foi escolhida por um motivo histórico. É que na cidade de Nuremberg se situava a Suprema Corte, o STF do Partido Nazista, da Alemanha nazista. Freisler. Exatamente nessa corte foram exaradas as leis, foram validadas, exaradas e aplicadas as leis de qualidade racial. É verdade. Foi ali que o judiciário ideologizado, um judiciário manipulado e ideologicamente alinhado com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista, criou a estrutura que tornou homens, mulheres, velhos e crianças não enquadrados em determinados padrões raciais como sub-humanos. Juízes togados fizeram isso às toneladas. Julgamentos absolutamente corretos, mas absolutamente imorais. Porque estavam ideologizados, estavam alinhados com o pensamento em detrimento de qualquer outro. E é isso que está sendo combatido. Nós temos que combater isso. E nós estamos denunciando agora. Os juízes decentes desse país também estão. Lembre o seguinte, nós estamos falando de 40, 50 juízes. Sim. Nós não estamos falando da magistratura, tem mais de 15 mil juízes que se incomodam com isso. Sim, mas olha, não podemos esquecer que um mosquito pode infernizar um leão. É verdade. Olha aqui, ó. Antes do intervalo, o professor Willis, de Vista Alegre, do Abunã, nos dando o prazer da audiência. Meu querido Everton, pode chamar de querido que eu gosto. Ouvindo você falar a respeito do Dr. Rubens Moreira Mendes, me deixa ainda mais teu fã. Conheci o Dr. Rubens, não senador, e posso assegurar o quanto era bacana. Me ajudou muitas vezes. Ele era muito bacana. Mudando de assunto, deixa eu perguntar pro ilustre Sérgio Pires. Viu? Olha a diferença. Não. Meu Deus. Eu sou querido. Você é querido. Eu prefiro ser querido do que ser ilustre. Ilustre é uma ironia. Meu ilustre Sérgio Pires. Se ele estivesse no lugar do Favreto, ele não soltaria o paciente. Outra coisa, que bom ouvir falar da imagem propaganda, Everton. Estive em um encontro na antiga Câmara de Vereadores. Que saudade de Porto Velho, tirei fotos dos fatos. João Bento, Cloter Mota, Everton Leone, olha só, que velha guarda maravilhosa. João Bento e Cloter Mota. João Bento. Como é o nome do nosso ouvinte, Everton? Como é que é? O nosso ouvinte é o professor Willis. Professor Willis, eu não soltaria o paciente, eu internaria o paciente. É o lugar de paciente. Tá certo. Olha aqui, atenção. A Petel Materiais Elétricos, onde você encontra o melhor preço da capital, está em novas instalações.
Petel, materiais elétricos, hidráulicos e para combate a incêndio, como fios e cabos elétricos, lâmpadas de LED, disjuntores e SPDA, tubos e conexões de PVC soldável e esgoto, extintores, hidrantes e detectores de fumaça. Petel. Agora na rua João Goulart, 3505, no São João Bosco. Amplo estacionamento, que é importante. Como é que você vai comprar o seu SPDA? Não dá pra estacionar, não tem. Se você, como é que você vai levar o SPDA pra casa? A Petel é minha Petelzinha. É Petel. Telefone 3222-7575. Pode repetir, por favor? 3222, por não, tô aqui pra isso. 3222-7575. Até o número é bonito. Petel, sempre a sua melhor opção. É isso mesmo. Parecis.